E aí pessoal, Camila aqui e hoje estou testando um novo modelo de conteúdo no canal. É bem diferente do que costumo trazer, mas tem a ver com jogos. Claro que eu não fugiria desse tema, e visto que a maioria do meu público tem mais de 30 anos e eu estou nessa faixa etária, eu quero trazer um conteúdo voltado para o público mais retrô e que acompanhou os jogos lá no início, quando era criança ou adolescente nos anos 90. Um ponto curioso sobre a minha pessoa é que quando todo mundo já estava no PlayStation 2, eu ainda jogava no SNES e no Master System. Eu só fui ter contato com jogos mais modernos quando eu tinha uns 16 anos de idade. Assim, eu sempre tive um carinho pelo conteúdo mais retro gamer. Mas chega de enrolação e vamos pro tema do vídeo, que são propagandas obscuras e estranhas dos jogos dos anos 90 a 2000. Se você viveu nessa época, deve ter visto alguma propaganda nas revistas de games ou em alguns canais de televisão. No Brasil, essas propagandas não passaram aqui. Eu me lembro na adolescência que passava aquela famosa propaganda da Nintendo, Nintendo DS, é para todos, mostrando algum jogo rodando no DS. Mas essa era uma propaganda bem curtinha e não tinha nada demais. Já no Japão, Estados Unidos e Europa, obviamente porque lá tudo era lançado antes e o público é bem maior, existem um número imenso de comerciais e propagandas. Logo, é comum que uma ou outra possam ser mais estranhas, experimentais ou entrar no vale da estranheza. Nesse vídeo, irei mostrar e dar um pouco de contexto para estes ADs mais desconhecidos. Alguns você já devem ter visto, outros podem ser novidade, então vamos lá. Número 1. Crash Bandicoot protestando na sede da Nintendo dos Estados Unidos. Hey, plumber boy, mustache man, your worst nightmare has arrived. Pack up your stuff. I got a little surprise for you here. Check it out. What do you think about that? We got real-time, 3D, lush organic environments. How's that make you feel, buddy? Feel a little like your days are numbered? I'm gonna have to ask you to leave. You're hurting my elbow. Is that Italian? No, Bandicoot is an Australian name. Nesse comercial, vemos uma pessoa vestida de Crash, fazendo uma espécie de protesto na sede da Nintendo. Ele contesta o quanto seus jogos são bons, comparados aos da empresa concorrente, e no final, ele é detido pelo segurança, pedindo para se retirar. O comercial é cômico e para adultos acaba sendo engraçado, mas para algumas crianças pode ser um pouco triste ver seu mascote quase ser detido. Número 2. Luigi's Mansion no GameCube. You've got one night to save Mario from the supernatural. Luigi's Mansion. Only for Nintendo GameCube. Rated E for everyone. Aqui vemos um rapaz sentado no sofá vermelho perto de uma moça gótica. Ele parece ter interesse romântico nela e tenta se aproximar da mesma. Ao tentar, o pingente vermelho brilha e dentro dele um fantasma dá uma risada medonha. O rapaz grita e é transportado para dentro de um cubo gigante que está passando imagens do Luigi's Mansion para GameCube nos lados do cubo. A propaganda em si não é assustadora, mas visto que o Luigi é um personagem mais infantil, assim como seu jogo, algumas crianças poderiam achar um pouco assustador, além de parecer bastante com aqueles bumpers da antiga MTV. Número 3. Comercial do David Lynch para o PlayStation 2. Non lassù, non qua giù. Non siamo svegli, non. Dormiamo. Para quem não sabia, David Lynch já fez algumas propagandas para a televisão. E para quem não sabia, ele chegou a participar de um comercial para o PlayStation.
Lynch foi muito conhecido pelo seu visual surrealista e conceitos absurdos em suas obras. O comercial, que é em preto e branco, não fugiu desse estilo, onde um homem passa por uma espécie de túnel e no final se encontra com figuras um pouco perturbadoras. A trilha sonora é composta por um som agudo e, ao final, aparece a logo do PlayStation 2. Número 4. Zelda Majora's Mask. Antigamente Nintendo também tinha uma pegada um pouco mais hardcore em seus comerciais. Nesse aqui, vemos um local vigiado com segurança máxima que mais parece um laboratório da CIA ou do FBI, onde um garoto está concentrado jogando Zelda Majora's Mask. Enquanto ele joga, vários povos de diferentes etnias no mundo estão todos apreensivos, pois a Lua está cada vez mais próxima do planeta Terra. O tempo está passando e todo o destino da humanidade está nas mãos do jogador. Assim como no jogo, eu particularmente acho esse comercial genial e inovador, porém ele tem uma vibe um pouco apocalíptica, que era assustadora por volta dos anos 2000. Todas as pessoas caladas observando passam um ar de preocupação e esperança, além de ser um pouco perturbador, visto que a Nintendo tem jogos mais voltados para a faixa etária livre. Número 5. Metroid Zero Mission no Game Boy Advance. 彼女に襲いかかる最悪のシナリオ、破壊と脱出、2つの試練。ゲームボーイアドバンス、メトロイドゼロミッション。 Esse comercial em si não é assustador, só passa uma vibe estranha e mais adulta, onde vemos uma moça com os trajes da Samus passando por uma tubulação. Ela parece estar em perigo, fugindo de alguma coisa. Ela dá um grito e seu traje com armadura aparece. Alguns takes mais pervertidos são feitos, o que é um pouco estranho, visto que é um comercial da Nintendo. No final, aparecem cenas da gameplay de Metroid Zero Mission. Número 6. Comercial do Bambi do PlayStation 2. Esse aqui eu acabo achando engraçadinho, mas ao mesmo tempo tem uma vibe um pouco pesada. Nele vemos um pequeno cervo andando pela floresta com uma música bem calma de fundo. De repente, um carro em alta velocidade está passando e bate no cervo, enquanto ele atravessa a rua. O carro fica todo quebrado e o cervo sai intacto. Aparece uma mensagem: diferentes lugares, regras diferentes. E o cervo continua caminhando. Após isso, a logo do PlayStation 2 aparece. Número 7. Comercial do Xbox.
uma mensagem brilhante, mas é um pouco pesado. Nele vemos uma mulher em trabalho de parto. Ela parece bem apreensiva e está fazendo muita força. Quando ela consegue dar à luz, seu bebê sai voando e atravessa a janela, ainda com seu cordão umbilical e totalmente nu. Ele sai voando e vai caindo aos poucos. Enquanto ocorre, ele vai envelhecendo. Quando ele finalmente consegue chegar ao solo, ele já está idoso e acaba indo para a própria cova, com seu nome. Aparece a mensagem: a vida é curta, jogue mais. Eu particularmente achei esse comercial muito bom, com uma mensagem muito importante, mas a forma como tudo acontece deixa a estética meio pesada. Número 8. Comercial da Nintendo, You Can Beat Us. We are Nintendo Ultimate TV Game System. We challenge all players. You cannot beat us. Aim your Zapper gun. You cannot beat us. Even with your robot partner. You cannot beat us. Score 1 million. You cannot beat us. Discover new worlds. You cannot beat us. We are Nintendo. We challenge all players. You cannot beat us. You Can Beat Us é um comercial que cai no vale da estranheza, porque parece que os personagens feitos com 3D mal feito para os dias de hoje estão com raiva do telespectador e o alertam que eles não podem ser derrotados. Os jogos vão sendo mostrados e os personagens parecem estar bravos. As vozes com um efeito estranho, para parecerem robóticas e graves, repetem o tempo todo: você não pode nos vencer. Eu realmente não entendo o que a Nintendo queria dizer com essa propaganda. Número 9. Sega CD. Hey! You still don't have a Sega CD? What are you waiting for? Nintendo to make one? You have seen the games, right? Wrong answer, man. Show 'em! Wanna see more? Nela vemos um adolescente assistindo TV quando na tela aparece um homem contestando o motivo do garoto ainda não ter ganhado um Sega CD. Ele acha que é por conta dos jogos, fazendo com que apareçam várias imagens muito rápidas da gameplay desses jogos, fazendo com que o rapaz comece a tremer e receber umas espécies de choques na sua poltrona por causa da rapidez e quantidade de informação na tela. No final da propaganda, o homem volta para a tela perguntando se o garoto quer ver mais, e o mesmo se encontra afundado na parede e o seu rosto está deformado por conta do movimento. Essa propaganda não é assustadora em si, mas o rosto do garoto deformado no final com efeitos de maquiagem deixa tudo meio estranho. Lembrando que nessa época esses efeitos de maquiagem eram muito populares em filmes. Número 10. Donkey Kong Country 3. Something wild is coming. Something you wouldn't expect. It's Donkey Kong Country 3 starring Kiddy Kong, uglier bosses, incredible levels, and graphics you won't believe. Donkey Kong Country 3 on Super NES. There's something you don't see every day. Se você viveu nos anos 90, com certeza se lembra dos efeitos práticos da época, onde poucas coisas usavam CGI, e esses efeitos de maquiagem e máscaras eram mais comuns para criar personagens. Entretanto, alguns acabavam ficando um pouco mais assustadores. Nesse comercial, vemos o que parece no início 2 pessoas, mas que em determinado momento mostra que eles têm rosto de macaco. Coloquei esse comercial na lista porque o rosto dos macacos são um pouco assustadores. O casal de macacos termina o comercial andando de moto e é mostrado parte da gameplay do Donkey Kong Country 3, que, aliás, é o mais difícil de todos os Donkey Kong Country, mas isso é minha opinião, beleza? Número 11. Sega Genesis Eternal Champions. So you pretty much know what to expect from Eternal Champions, huh? Well, maybe not. You see, it has these 9 huge warriors. And they've got more ways than ever to kick your butt. You may never look at other fighting games the same way. Eternal Champions, only on Sega Genesis. Whoa.
Nessa propaganda, vemos um rosto de um rapaz bem perto da câmera dizendo que não espera o que será do jogo Eternal Champions. Ao dizer isso, partes do seu rosto começam a deformar, com efeitos de CGI. Esse é um jogo de luta e a cada golpe que um personagem faz durante a gameplay, o rosto do rapaz vai deformando cada vez mais. No final do comercial, ele diz "Sega", totalmente deformado. Aparece a capa do jogo bem perto e depois seu rosto volta ao normal. Eu diria que os efeitos acabam deixando tudo meio grotesco, o que faz sentido, visto que é um jogo de luta com criaturas meio humanas, meio monstro, e o comercial dá um ar mais pesado ao jogo. Bom, então foi isso, pessoal. Caso gostem desse formato de vídeo, eu posso fazer mais com outros temas voltado aos jogos. Caso tenha alguma propaganda bizarra que lembrem, podem deixar aqui nos comentários. Lembrando que eu foquei nos mais desconhecidos. Até o próximo vídeo e caso gostem do conteúdo, considerem se inscrever e dar um like. Até a próxima, galera!